De tanto ver televisão, eu aprendi. Bem, companheiros e companheiras, sinceramente, acho que todos vocês estão pensando mais ou menos o que eu estou pensando. Nós falamos demais hoje. E mesmo que a pessoa esteja na sua casa, na sala, assistindo pela internet, as pessoas devem se perguntando, pô, esse PT fala pra cacete, era melhor falar menos. E ainda, para terminar, veio Lula encher o saco com o discurso. Eu queria, Gleice, dizer que já valeria a pena o lançamento ousado desse programa de reconstrução e de transformação do Brasil. Não é qualquer partido político que tem coragem de fazer uma coisa dessa da forma que nós fizemos. Porque qualquer partido político encomenda de um escritório ou de um grupo de pessoas qualquer documento e apresenta um documento para a sociedade. Mas ter a disposição de fazer um documento ouvindo a sociedade, ouvindo especialistas, criar não sei quantos grupos de trabalho e vir aqui, sabe, convidar companheiros de outros partidos políticos e anunciar no lançamento do programa que não é um programa pronto, é um programa para debate e que as pessoas podem continuar debatendo aonde quer que seja, sobretudo os dirigentes sindicais, meu companheiro Sérgio Nobre, meu companheiro Patá, companheiro João Paulo, companheiro Manuel. É uma coisa muito importante. E eu queria, Sérgio Nobre, cumprimentar os dirigentes sindicais, porque a presença do Miguel Torres aqui, a presença do Adilson, a presença do Ricardo Patá, a tua presença, do João Paulo, é a possibilidade da gente fazer uma interação com o movimento sindical e saber que tipo de luta a gente vai fazer, que tipo de trabalho a gente vai ter que coordenar a nível nacional para a gente retomar a representatividade e o papel social do movimento sindical. Eu também estou vendo o Paulão aqui, da Confederação Nacional do Metalúrgico. E eu queria dizer para vocês que eu estou satisfeito com o lançamento do programa, satisfeito com a capacidade de trabalho da Fundação Perseu Abramo, Luiz Mercadante. Sinceramente, meus parabéns, porque eu recebi o texto ontem, e te confesso que alguns companheiros falaram que leram um pouquinho. Eu nem li um pouquinho, porque eu tinha um pequeno resumo, mas é um programa denso e é um programa que nós agora temos uma outra tarefa, Luiz, que é como continuar fazendo o debate em torno de um programa, não apenas de reestruturação, mas de transformação, sabe, do nosso país. É possível, efetivamente, a gente continuar sonhando que um outro Brasil é possível. Eu queria começar por aí. Em 2003, eu fui eleito presidente da República, em 2002. Em 2003, eu fui convidado para ir a Davos fazer uma apresentação daquilo que era o programa da fome. E eu, antes de ir a Davos, eu fui a Porto Alegre, porque estava tendo o encontro social mundial, estava tendo, sabe, um grande encontro com muita gente. E eu fui lá no encontro de Porto Alegre para tentar mostrar que era possível construir um outro Brasil. E fui falar do programa de combate à fome. Esse mesmo discurso que eu fiz em Porto Alegre, eu fui a Davos apresentar também para os ricos de que era possível construir um outro país e construir um outro mundo. A pergunta que nós nos fazemos agora, depois do processo de destruição que estamos vendo acontecer no Brasil, é se é possível a gente continuar acreditando que a gente pode retomar o nosso sonho de reconstruir o nosso país e reconstruir o mundo. Porque é verdade que muita coisa mudou de lá para cá, mas é verdade que muita coisa retornou ao passado para pior. A gente poderia, se não quisesse pegar o Brasil,
a gente vivia um tempo, sabe, de ascensão, de modernização das relações diplomáticas no mundo. O mundo vivia um tempo razoável. A gente poderia não concordar com as pessoas, mas se você for comparar o Bush com o Trump, você vai perceber que o Bush era um baita de um democrata, apesar da guerra do Iraque. Se você for comparar as lideranças que a gente tinha naquele tempo com a liderança que a gente tem hoje no mundo, você percebe que houve um retrocesso incomensurável na política mundial e, sobretudo, na democracia. Eu sempre digo que o mundo está terceirizado. A política está terceirizada. Você não tem mais lideranças que tomam posição. Numa reunião da Europa, numa reunião que participa o mundo, que tem que decidir as coisas, raramente você encontra os presidentes. Normalmente são funcionários indicados para comissões A, comissões de economia, comissões de segurança, comissões de guerra, comissão de paz, e você não vê os presidentes. Então as decisões são eminentemente burocráticas. Então, nesse aspecto, o mundo piorou muito. E aqui no Brasil é muito mais sentido a ideia de que destruir é mais fácil do que construir. Ah, como é difícil um pobre levantar uma casinha de 35 metros quadrados. Quantos meses de trabalho, quantos finais de semana enchendo, levantando parede, enchendo laje, e para destruir uma simples enchente vai lá e acaba com aquilo que ele construiu e não deixa pedra sobre pedra. Quanto trabalho nós tivemos nesse país de 2003 para cá para tentar criar a ideia de que era possível criar um outro país e fazer desse país um país efetivamente diferente, um país com economia sustentável, com política social sustentável, em que as pessoas mais pobres pudessem sentir o prazer de sorrir. E eles estão destruindo isso num piscar de olhos. E às vezes a destruição é tão rápida que a gente não tem poder de reação. Vamos ser francos, nós não reagimos atentamente a todo o desmonte que ele fez nas políticas sociais nesse país. Nós não reagimos prontamente a todas as políticas que eles conseguiram fazer de destruição de um conjunto de políticas que o povo pobre tinha conquistado nesses últimos tempos, sobretudo a partir do movimento sindical brasileiro. Eu lembro que quando o Fernando Henrique Cardoso tomou posse, ele falava: eu vou acabar com a era Getúlio. Todo mundo lembra dessa frase. E não conseguiu. Não conseguiu porque era muito forte as conquistas que nós tínhamos obtido durante o período do Getúlio Vargas, sobretudo a CLT, o salário mínimo. Era muito difícil tirar. E eles conseguiram tirar. E como é que eles conseguem tirar? Com a construção de uma narrativa, destruindo aquilo que a sociedade imaginava e negando o papel do Estado. Você nega o papel do Estado, você diz que o Estado é pernicioso, que o Estado gasta muito, que o Estado não presta para nada, que o Estado paga... Você veja que absurda a ideia de que o Estado, o cara ganha muito mais do que, sabe, na iniciativa privada. Veja que absurdo. É só pegar uns executivos, uns diretores, o que eles ganham de bônus, sabe, na economia privada e ver o que ganha, às vezes, um técnico com 50 anos no Ministério da Fazenda, no Ministério da Educação, pessoas que ganham, sabe, às vezes, 15 mil reais, 20 mil reais. Eles não podem pegar como parâmetro o Ministério Público, o Poder Judiciário, que aí foge a regra. Mas a máquina pública, ela tem muita competência e nem sempre as pessoas são bem remuneradas. É por isso que muitas vezes a iniciativa privada rouba todo o setor público brasileiro, vai tirando as pessoas melhor qualificadas para trabalhar na iniciativa privada. Eu estou falando isso por causa da destruição que fizeram conosco, povo brasileiro. Eu lembro que quando nós pensamos no programa Fome Zero, até ele se implantar e se transformar no Bolsa Família, levou anos. Eu lembro que quando nós começamos o Minha Casa Minha Vida, nós tivemos a ideia em março de 2009, nós só vamos começar a cadastrar as pessoas em março de 2010 e só fomos conseguir o primeiro milhão em dezembro de 2010. Ou seja, eles destroem isso na hora que eles querem. Para de fazer e acabou.
Então, eu acho, Aloysio, que a ideia de criar um programa de reconstrução e transformação, eu não sei de quem foi a ideia, mas o nome é muito sugestivo e eu acho que é uma arma poderosa na mão das pessoas que estão sem esperança, na mão das pessoas que não acreditam mais, na mão das pessoas que negaram a política, que já todo mundo é igual. Eu acho que vocês conseguiram produzir um instrumento que nos dá munição para enfrentar esse próximo período. E deixando claramente que esse país só vai ser transformado quando a gente mudar, sabe, de pessoa que está governando esse país. Que a gente volte a acreditar que é possível fazer com que a democracia possa ser, sabe, a coisa mais sólida para a gente fazer as transformações que nós precisamos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma coisa que me deixa indignado, e eu espero que esse programa de transformação e de reestruturação e transformação faça a gente recuperar a nossa capacidade de indignação. Eu estava vendo aqui uma manchete que foi publicada através de um estudo do Oxfam, aquela ONG inglesa, que ela diz que um estudo revela que 400 milhões perderam o emprego e os 25 mais ricos já aumentaram sua fortuna em 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso a nível mundial. A nível de Brasil, tem uma outra matéria que diz: o patrimônio dos super ricos brasileiros cresce 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Numa outra matéria, aí mostra quem são os mais ricos brasileiros. Eu queria perguntar para os nossos companheiros dirigentes sindicais, para os nossos companheiros sem terra, para os nossos dirigentes técnicos, economistas, petistas, médicos, é o seguinte: o que está restando de se agravar nesse país para a gente retomar a nossa capacidade de luta? A nossa capacidade de enfrentar e dizer que nós não queremos esse país assim, porque é possível construir um outro país. As pessoas deixaram de perceber o mínimo. O que uma pessoa de bom senso tem que compreender nesse país? Tem que compreender que quando o pobre, quando os trabalhadores, quanto mais humilde tem acesso às coisas materiais que ele produz, quando ele tem acesso à renda, quando ele tem acesso ao emprego, quando ele tem acesso ao salário, ele vai comprar mais coisas, ele vai comprar mais geladeira, ele vai comprar mais fogão, ele vai trocar de carro, ele vai comprar mais um presente para o seu filho, vai comprar mais um tijolo para fazer mais uma lajinha, ele vai fazer com que a economia dê um salto de qualidade em todos os ramos. Ele vai viajar mais de avião, ele vai tomar mais cerveja, sabe? Ele vai fazer tudo um pouco mais. A nossa vida é assim. É só pegar a tua vida, Miguel, quando você começou a melhorar de vida no teu primeiro emprego. É só pegar a vida de qualquer um. Quando a gente começa a trabalhar, a ter salário, como é que a gente melhora de vida? Essa gente pensa exatamente ao contrário. Eles pensam em política fiscal, mas não pensam em política social. A gente pensa em política de meta de inflação, mas não pensa em política de meta de emprego. Essas coisas não podem ser separadas. Sabe, o mesmo Banco Central, e eu digo isso porque briguei muito, sabe, com meu amigo Guido, com meu amigo Meirelles, de que era preciso estabelecer a meta, sabe, de geração de emprego. Então, o mesmo Estado que pensa uma coisa tem que pensar outra. Como é que eu posso pensar na meta de inflação e não pensar na meta de emprego? Como é que eu não posso pensar na meta de crescimento? Olha, eu quero que a inflação seja 4, eu quero crescer tanto. E vá buscar essa meta. Porque senão você fica apenas com o interesse de cortar e não fica com o interesse de aumentar e de produzir nada. Então, eu estou convencido, companheiro Aloysio Mercadante, que vocês conseguiram produzir uma coisa importante para o nosso partido e para outros partidos. É importante, eu quero agradecer o Flávio Dino, que participou, quero agradecer o Freixo, o Riquião, o nosso companheiro Ricardo Coutinho e outros companheiros que poderiam ter participado, de que isso aqui é um documento aberto. É um documento aberto para o PT brigar à vontade. O PT gosta de brigar, então o PT vai brigar à vontade. As
pessoas agora podem debruçar nas 218 páginas que você falou, ler, decorar, e brigar, e questionar, fazer novas propostas. Sabe, até a sociedade perceber que não é um plano de um partido político, como disse o Guilherme, é um plano de uma nação, que pode ser feito por muito mais que um partido político, pelas pessoas que não conseguem mais viver do jeito que estamos vivendo. Esse país aprendeu a rir. Esse país aprendeu a acreditar em si próprio. Esse país, quando você vê um secretário de Estado dos Estados Unidos adentrar o território nacional para ir fazer provocação ao Chaves, com que direito? O que o Trump tem melhor do que o Maduro? Pelo menos a gente não tem notícia que o Maduro conta 11 mentiras por dia através do fake news, como a imprensa americana diz que o Trump conta. Ora, por que os Estados Unidos não tomam conta do seu nariz e permitem que a Venezuela tome conta do seu nariz? Por que o Bolsonaro não tenta cuidar desse país ao invés de contar mentira e vai se meter com a Venezuela? Que história que é essa? Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. Nós não podemos mais aceitar a destruição das coisas boas que nós aprendemos a gostar. O que quer um trabalhador nesse país aqui? Sérgio Nobre, você que é presidente da Grupo Patá, você que é do comércio. O que quer um trabalhador? Ele quer ter o direito de trabalhar. Ele quer ter o direito de ter uma certa garantia no emprego. Ele quer ter o direito de, no final do mês, receber o seu salário, poder sair com a sua família para passear, para ir comer num restaurante, para levar a família no final do ano para passear de férias. Quer ter uma casinha. É isso que todo mundo sonha. Se puder, quer ter um carrinho. O que nós temos de sonho hoje? Nós estamos perdendo o direito de sonhar porque estamos perdendo até o direito de comer que nós tínhamos conquistado. Eu não vou esquecer nunca, dezembro de 2002, quando nós ganhamos as eleições, que eu fiz um discurso lá na Avenida Paulista. Se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou brasileira estiver comendo 3 vezes ao dia, eu já terei realizado a obra da minha vida. Porque comer é a coisa mais elementar. Comer é a coisa mais necessária. Ou seja, comer e tomar água, o ser humano não vive sem isso, portanto, todo e qualquer governo tem que ter como prioridade a política de segurança alimentar, que no Brasil tem nome. É a chamada agricultura familiar, ou pequeno e médio produtor rural. Porque aqueles que ficam fazendo propaganda, aqueles que receberam o Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, para gritar para ele fazendo festa, aqueles não plantam alface que come, não cria galinha caipira que pensa que come, não come o ovo de gema amarela que eles gostam de comer, sabe? Aqueles não comem essas coisas, eles não produzem. Não produzem o feijão, não produzem o arroz. Eles produzem para exportação. E esse país precisa cuidar de quem produz para o povo comer. Esse país tem que garantir que na mesa de cada cidadão brasileiro tenha o café da manhã, o almoço, a janta. Isso faz parte de qualquer programa de reestruturação da nossa economia, de recuperação ou de transformação da economia. Porque sem comida nós não vamos a lugar nenhum. Esse é o ponto básico, nós voltamos à estaca zero. Nós voltamos à estaca zero. Em 2014, o Brasil foi anunciado pela ONU como o Brasil fora, sabe, da área de qualquer país que tivesse fome. E esse país voltou. E voltou de uma forma violenta. Eu vi esses dias uma mulher prestando uma declaração na televisão. A mulher não estava comendo, nem almoçou e nem jantou. E a filhinha dela falou, ela não almoçou nem jantou para deixar para nós. E eu lembro, Luiz Mercadante, que a minha mãe fazia isso. Eu lembro que no almoço, às vezes, ela não almoçava para deixar para os filhos. E nós voltamos a isso. Um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Um país que tem a terra agricultável, invejável. Hoje, no planeta Terra, é o país que tem mais terras agricultáveis sem precisar derrubar 1 hectare da Amazônia ou do Pantanal. É só aproveitar as terras degradadas desse país para que a gente possa produzir.
A ciência, a engenharia genética já provou que você pode produzir hoje muito mais com menos terra, você não precisa mais destruir. Aumenta o conhecimento tecnológico, genético, sabe? E nós não conseguimos fazer isso. O nosso presidente continua incentivando o desmatamento, continua incentivando, sabe, o incêndio, como se fosse Nero tocando fogo em Roma, na tentativa de agradar quem? De agradar quem? Porque os produtores rurais, mesmo os grandes produtores rurais, sabem que essa política de desmatamento, de desrespeito ao meio ambiente, não favorece quem quer exportar. Então, eu, sinceramente, companheiros e companheiras, estou feliz hoje por causa do lançamento do programa. É humanamente impossível a gente imaginar que nós perdemos o direito de nos indignar. Quando eu vejo tão pouca gente ganhar tanto dinheiro e tanta gente ganhar tão pouco. Sabe, quando a gente vê que isso está acontecendo no mundo inteiro, não é aqui, é no mundo inteiro. Sabe, eu não sei se vocês viram esses dias das pessoas pulando na água, nas águas italianas, sabe, para ver se provocavam, sabe, a sensibilidade das pessoas para salvarem elas. Ou seja, aonde é que nós chegamos? Que mundo nós estamos criando em que nós não ficamos mais indignados, sabe, com as crianças voltando a passar fome, a pedir esmola? No centro de São Paulo, eu fiquei indignado esse dia com a quantidade de crianças na rua pedindo as coisas, e isso tinha acabado. E tinha acabado com política social, tinha acabado com política governamental. Porque quando o Estado não existe mais nada. O SUS, companheiros e companheiras, que nós criamos na Constituição de 88 e que ele foi tripudiado o tempo inteiro pela iniciativa privada. O SUS na televisão só mostrava gente morrendo, não mostrava gente saindo com vida. Só mostrava a fila no hospital, mas não mostrava as pessoas que tinham sido tratadas bem. Na pandemia, ficou provado que sem a presença do Estado, a iniciativa privada não tem condições de resolver o problema da saúde. De que quando a gente tem o Estado preparado e uma instituição como o SUS, se tivesse recebendo os recursos que deveria ter recebido, se não tivesse tirado a CPMF no tempo que eu era presidente, sabe, a gente não precisaria ter 137 mil mortos no dia de hoje. A gente poderia ter muito menos. E isso está acontecendo porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Sabe, nós temos que nos indignar todo dia. Onde estão os trabalhadores que são mandados embora? Onde é que estão os milhares de trabalhadores que são mandados embora todo dia? Aqui em São Paulo eu vi uma matéria essa semana, foram 2.300.000 que perderam o contrato de trabalho. E a Previdência perdeu quase 900.000 pessoas que arrecadavam para a Previdência. E depois tenta jogar o déficit da Previdência em cima das costas do trabalhador que paga, finalmente. A Volkswagen já não tem nem trabalhador mais e quer mandar mais 5.000 embora. Ou seja, companheiros e companheiras, eu acho, companheiro Guilherme, que nós temos que pensar que tipo de empresa nós vamos querer no Brasil. Porque até agora, me desculpe eu dizer isso, talvez eu seja o símbolo do atraso aqui, até agora, todos os avanços que nós tivemos não resultou em trabalho para o trabalhador. Tentaram vender uns 4 meses atrás ou 6 meses atrás que o Uber era um microempreendedor. As pessoas acreditaram. Trabalhar de motocicleta era ser microempreendedor, as pessoas acreditaram, porque eles constroem a narrativa que eles querem. Mas quando cai a primeira moto ou rouba a primeira moto, as pessoas percebem que não tem nenhuma proteção. E cadê o Estado para proteger essas pessoas? Quem é o patrão do Uber? Quem é que consegue reclamar com o Uber e fica empregado ou fica recebendo serviço outra vez? Os aplicativos não perdoam, não tem nome. Então, companheiros, o desafio é enorme, a Luiz Mercadante, é enorme. Eu até acho que nós precisaríamos colocar um monte de jovens, dessa meninada que está por aí, tudo ávido na internet para ajudar a construir um programa, como nós vamos fazer com que esse avanço tecnológico,
sabe, que esse momento digital que nós vivemos no mundo resolva na melhoria de vida das pessoas. Eu vejo que no comércio, por exemplo, as fábricas estão vendendo muito mais pela internet do que no balcão. Aonde é que vai as pessoas que trabalham no balcão? Eles não podem ser comprador porque não vão ter emprego, não vão ter salário. Então, como é que fica a situação deles? E eu acho que nós não discutimos isso com a tenacidade que deveríamos discutir. Ô João Paulo, fazer o que eles fizeram com a Conab, ou seja, a Conab era uma coisa que, sabe, ela podia garantir que neste país a gente poderia até controlar em determinadas situações o preço. Nós fizemos isso com feijão várias vezes. O pessoal de Irecê está querendo aumentar o preço do feijão, vamos liberar um pouco de feijão da Conab para poder fazer o preço ficar normalizado. Eles levaram quase que a zero todo o nosso estoque. E é preciso dizer que estoque regulador não é luxo, estoque regulador é garantia de alimentação de uma nação. Você pode ter, chegou o nosso avião sueco que nós compramos aqui, você pode ter 100 aviões desse, se você não tiver feijão e arroz, se não tiver comida para comer na mesa, os pilotos não vão nem conseguir acionar o avião. Qualquer país do mundo sabe da importância da segurança alimentar. E nós destruímos o que tínhamos. Destruímos a Conab, Aloysio. E a falta de respeito à chamada pequena e média agricultura, que é o sustentáculo da nossa comida. Então, companheiro Aloysio, olha, eu, sinceramente, fico extremamente feliz. Primeiro, eu queria elogiar a capacidade de organização para fazer esse trabalho aqui. Eu sei que já são 21 NAP, 22 NAP, 23 NAP, eu não sei quanto vai surgir mais, mas é extremamente importante, sabe, que esse pessoal continue funcionando, motivado e ativo. Porque essa é uma das razões da existência do PT, sem desmerecer nenhum outro partido. É ser criativo, é inventar todo dia alguma coisa e dar trabalho para essa gente poder produzir. Quem não produz fica ocioso, e a ociosidade é muito ruim na política e na economia. Nós temos que motivar, Miguel, você tem que todo dia provocar os trabalhadores a discutir que saída nós vamos ter. Sabe qual é a saída que a gente vai ter para todas as áreas de trabalhadores? Bom, daqui a pouco não vai nem existir sindicato mais, porque se depender da turma do Bolsonaro, sabe, vai ficar só associações empresariais. Então, Aloysio, parabéns, querido, parabéns. Eu estou convencido, Aloysio, que você, através dos NAPs, está mostrando um caminho para nós. Eu espero que as pessoas que estão em casa assistindo pela internet, que as pessoas saibam o seguinte: isso não é um plano para você, isso é uma provocação para você ajudar a participar. Manda a sua sugestão. Manda a sua sugestão para o seu deputado, para o seu político, para a Fundação Perseu Abramo, para o PT, para a CUT, para quem quiser. Mande sugestão. Comece a dizer qual é o Brasil que você quer mesmo. Porque se a gente deixar na mão do Bolsonaro, se a gente deixar na mão do Guedes, a gente não vai ter Brasil. Isso aqui é tratado por eles como se fosse uma republiqueta de bananas. Quando eles chamam o secretário de Estado americano para vir de dentro do Brasil, atirar pedra no país vizinho, demonstra a irresponsabilidade, demonstra o fim da soberania e demonstra o fim da autoestima que um país não pode perder. Então, Aloysio, muito obrigado pelo trabalho feito pela Fundação. Muito obrigado, Gleice, por tomar a iniciativa de provocar esses meninos para trabalharem, porque é para isso que existe a Fundação. A Fundação, ela existe para fazer as provocações, fazer as propostas intelectuais, acadêmicas e práticas que o Brasil precisa. E o PT existe para brigar, para chegar ao poder e tentar implantar essa política. Obrigado mais uma vez ao sindicato, que sempre esteve, sabe, do nosso lado nessa luta imensa. Obrigado pela presença do João Paulo, representando o Movimento Sem Terra, sabe? E obrigado aos dirigentes sindicais. O Wagner falou e teve que sair para ir na Volkswagen, que ele estava negociando, viu? Tentando negociar os empregos, tentando negociar um postinho de trabalho,
que a vida desses meninos agora é todo santo dia levantar cedo para negociar, para não mandar mais gente embora, porque está difícil negociar salário. Então, Luizio, parabéns, querido. Eu quero te dizer que valeu a pena, sabe, esse esforço de construir isso aqui. Eu sei que não é fácil, e você conseguiu uma proeza imensa. Portanto, parabéns a todo mundo do SNAP, parabéns à Fundação Perseu Abramo e parabéns à nossa presidenta do PT por essa iniciativa. Obrigado, querido, e vamos trabalhar, porque agora com o programa nós temos muito mais a fazer, porque nós temos que começar a pensar em implementá-lo. Abraço, gente. Obrigado e parabéns.